Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga, dona de casa, companheira de todas as manhãs. Eu gosto sempre de contar uma história, porque às vezes a história se repete. Não sei se vocês vão se lembrar de uma figura que foi vice-presidente da República e a presença dessa figura na chapa do Lula para a eleição de 2002 é que deu credibilidade à chapa do PT, que era uma chapa do PT com PMDB, porque o Zé Alencar Gomes da Silva, que havia sido presidente da Federação das Indústrias, ele foi o grande garantidor, né, do Lula naquela época, né? E porque o empresariado, o pessoal que estava mais à direita, né, não votaria no Lula, mas com a presença do Zé Alencar, que foi a presença que garantiu, né, o Lula, vamos dizer, o Lulinha paz e amor daquela época, né, e que o Lula ganhou a eleição, tomou posse em 2013, em 1º de janeiro de 2013. E quem era o presidente do Banco Central do Lula, no governo Lula? Era o Henrique Meirelles, que havia sido presidente mundial do Banco de Boston. Henrique Meirelles, um banqueiro, né, uma figura conhecida dos meios financeiros do país e etc. E ele foi o presidente do Banco Central. Bem, naquela época, o vice-presidente da República, chamado José Alencar Gomes da Silva, criticava os juros altos, que eram mais de 20% naquela época. Hoje nós estamos com a taxa de 13,75%, né? E o presidente Lula está aí criticando os juros altos, etc, etc, etc. Mas naquela época, o Zé Alencar, como vice-presidente da República, criticava os juros. E ninguém respondia a ele, nem o Lula, que era o presidente da República, e nem o Henrique Meirelles, que era o presidente do Banco Central. Quando o Henrique Meirelles, em algum momento, ele era lembrado que o vice-presidente estava reclamando, ele falou assim, é uma coisa técnica, o vice-presidente vai ter que entender, e etc, etc, etc. E assim, os juros ficaram num patamar alto, até depois do segundo governo Lula, é que os juros foram baixando, foram descendo e etc. Tal. No governo Bolsonaro, o juros chegou a 2% ao ano. Lembram? 2%, 3% ao ano. Depois nós tivemos a pandemia, né? Houve um desacerto econômico no mundo inteiro, né? E o Brasil fez, naturalmente, primeiro que todo mundo, o Brasil gastou muito dinheiro com a pandemia, né? O governo federal mandou dinheiro para o Estado, para as prefeituras, para tudo, para segurar o problema que nós passamos, né? Todo mundo tem que lembrar que o governo da República mandou dinheiro, prova que não teve nenhuma prefeitura com situação difícil no país durante a pandemia. Todo mundo teve dinheiro para passar para aqueles momentos, não é verdade? E nós tivemos problemas assim de gente que comprou remédio superfaturado, comprou máscara superfaturada. Vocês lembram daquelas coisas todas, né? Que a imprensa naquela época divulgou. Então, quer dizer, nós tivemos uma chamada taxa de juros de primeiro mundo, mas depois não podemos ter. Se você for olhar hoje os países mais adiantados do mundo, a taxa de juros lá está alta, justamente para combater a inflação, né? Nós estamos com a inflação mais ou menos controlada. Agora, por exemplo, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, está nesse instante no Senado Federal discutindo a taxa de juros com o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, né? Os dois ministros estão conversando num debate sobre juros lá no Senado Federal. Olha, nós vamos ter que ainda sustentar uma taxa de juros desse tipo, né? Enquanto a inflação não der mostras de que ela está baixando e as coisas vão começar a baixar. Hoje, os preços já estão baixando. Vamos esperar que essas coisas se ajeitem para que o juro possa baixar realmente. Você sabe, quando uma taxa de juros, é bom explicar o que é essa taxa de juros Selic, né? Porque a taxa de juros do banco, dos bancos normais, é muito mais. Uma taxa de juros, por exemplo, de um cartão de crédito, você sabe quanto é mais de 300% ao ano. Mais de 300% ao ano. Se o cartão de crédito, o cheque especial fosse cobrado de 13,75 ao ano, seria muito bom.
nós estaríamos com 2,5%, 2 e poucos por cento ao mês de taxa de juros, né? Mas, infelizmente, não é assim. Os bancos particulares, né? Tem um tal de... Eles têm lá... Eles inventam uma série de coisas, né? O spread bancário. O que é o spread bancário? O spread bancário é quando você toma... Se você toma prejuízo, então os justos pagam pelos pecadores. Porque alguém não paga, então o banco coloca os juros bem alto na sua taxa, por exemplo, para o cartão de crédito, para o cheque especial e assim por diante, né? Se fosse a taxa do banco, a taxa cobrada pelos bancos de 13,75, seria uma maravilha. Só que tem que é 300%, 400% ao ano que você paga. E essa taxa de Selic de 13,75 é justamente uma taxa para o governo enxugar o mercado, o Banco Central enxugar o mercado, né, tirar um pouco de dinheiro de circulação, porque aí todo mundo vai numa taxa de juros de 13,75 por ano. Né? Se você tem 1 bilhão, e quem tem esse dinheiro são os bancos, né? Jogam lá, compram papéis do governo de 1 bilhão e ganha 1 milhão, né? Naturalmente, 1 milhão e tanto por mês, mais 1 milhão e 300 e tantos reais por ano, né? E uma taxa de juros realmente maravilhosa, né? É isso aí, né? 1 bilhão não, vai ganhar 135 milhões e 750 mil reais. Quem joga 1 bilhão num ano vai ganhar 135 milhões de taxa de juros. Olha, peças do acervo da Paróquia da Boa Viagem integram exposição que acontece até o próximo dia 30 no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. O grande valor religioso dos itens foi uma das motivações para a exposição Sanctus, uma parceria do governo de Minas com o Santuário da Santíssima Trindade, Paróquia da Boa Viagem. O Palácio da Liberdade abriu suas portas para o Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. A igreja mais antiga de Belo Horizonte foi convidada para uma exposição conjunta com o acervo do próprio palácio. Muitas maravilhas, muitas preciosidades, elas estão sendo redescobertas, né? E organizadas, que é o mais importante, né? Desde obras icônicas e muito importantes, obviamente, para o patrimônio não só de Minas Gerais, mas do Brasil, peças de artistas modernistas muito importantes e de artistas mineiros também. E dentro deste acervo, dessa parte dessas obras que estão sendo redescobertas, muitas delas com conotação e o vínculo religioso, né? Entre os itens que estavam guardados no palácio, chama a atenção um vitral que foi recuperado e será integrado a outras exposições. Já os itens cedidos pela Boa Viagem para a mostra Sanctus vão de cálices a patenas, coroas e castiçais, e uma imagem mais do que especial. Aqui na exposição que a gente pode ver de forma inédita uma peça que ficava reservada à sacristia da Igreja da Boa Viagem, que é a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. É uma peça que é datada de 1709, se a gente fizer aí as contas, uma obra que sai de Portugal, vinda para Belo Horizonte, para Minas Gerais, a navio, e ela deve ter sido produzida em torno de 1703, 1704. Então a gente tem uma joia aqui dentro, né? E que de fato ela, além desse valor histórico que ela também traz, obviamente, um valor de fé, né? Essa imagem ela ficava dentro da capela do Curral del Rei, onde os viajantes, os tropeiros paravam para descansar, para alimentar a tropa, os animais, para dar sequência à viagem. E daí o nome, a Nossa Senhora da Boa Viagem, né? A exposição é aberta ao público e gratuita, uma homenagem à paróquia que completa 100 anos em 2023. Mais do que celebrar, é um convite para se eternizar a nossa história. As peças elas merecem receber respeito, elas merecem destaque e sair dos depósitos, mostrar para as pessoas, para o público que nos visitam, que aqui também é uma casa de história. As pessoas podem entender um pouquinho da nossa essência, da nossa raiz através desses objetos, dessas obras de arte. Olha, a Igreja da Boa Viagem, a primeira capelinha da Boa Viagem, da cidade que antes chamou Curral del Rei,
depois foi transformado em Belo Horizonte, né? Era cidade de Minas, depois ganhou o nome de Belo Horizonte, né? Essa primeira capelinha vem desmentir a história escrita por Abílio Barreto. Abílio Barreto disse que o fundador de Belo Horizonte foi João Leite da Silva Ortiz, que era um bandeirante. Mas, na realidade, a cidade, o Curral del Rei, existia antes de João Leite da Silva Ortiz. Porque um português chamado não sei o que, Del Rei, ele veio lá de Portugal para buscar ouro na região do Rio das Velhas, né? E se agarrou a uma imagem de Nossa Senhora que ele chamou de Boa Viagem. E veio agarrado a essa imagem, porque naquela época a travessia do Atlântico, né, pelas embarcações daquela época eram perigosas, muita gente morria. E ele veio com muita fé em Nossa Senhora, que chamou de Nossa Senhora da Boa Viagem. E veio parar nessas paragens aqui, né, do Rio das Velhas. Só que ele se instalou no local onde está hoje a Catedral da Boa Viagem. Ele se instalou ali, né? E ali ele tinha um curral, né? Ele fez um curral que todo mundo chamou o Curral do Del Rei, né? E ele trouxe a imagenzinha e logo ergueu uma capela, que mais tarde foi uma igreja, né, da Boa Viagem. Então, quando Abílio Barreto disse que o João Leite da Silva Ortiz foi o fundador de Belo Horizonte, na Sesmaria, na carta de Sesmaria que o rei de Portugal deu a João Leite da Silva Ortiz, dizia o terreno e tal, a 3 léguas do Curral del Rei. Quer dizer, o Curral del Rei já existia. Se há 3 léguas do Curral, ele ganhou um terreno a 3 léguas do Curral del Rei, o Curral del Rei já existia. E a fazenda de João Leite da Silva Ortiz, a sede dela ficava onde é hoje o cemitério Parque da Colina. Foi desmanchada em 1947. Em 1947, a casa-fazenda de João Leite da Silva Ortiz foi desmanchada. E prova que aquela região ali, né, que toda a região oeste de Belo Horizonte era a fazenda do cercado que dividia com o Barreiro. Olha, o Barreiro já existia, dividia com o Barreiro, né? Então, vocês vejam que aquela região chamada Nova Sintra foi doada pela prefeitura, quer dizer, fizeram lá não foi um bairro, foi quase uma favela, porque entregue às pessoas de qualquer maneira, né? Em vez de fazer o arruamento direitinho, entregar os lotes tudo direitinho, a doação dos lotes foi feita de qualquer maneira, o pessoal avançou, né? Então, mas a casa-fazenda de João Leite da Silva Ortiz acabou em 1947. Quando ele recebeu a Sesmaria, o Curral del Rei já existia. Então, a história de Nossa Senhora da Boa Viagem, essa exposição que está no Palácio da Liberdade é fantástica, é maravilhosa. Conta um pouco da nossa história, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Eu quero chamar a atenção, final de semana está chegando aí. Mercado Central, onde os mineiros se encontram. No Mercado Central, a Praia dos Mineiros está lá. Até já. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. E agora conosco o jornalista André Cristino, que vai trazer aqui as novidades do Horizonte Notícias, que vai ao ar ao 12h30. Ô André, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados na TV Horizonte. Assim, nós vamos trazer atualizações da 60ª Assembleia Geral da CNBB. Estão sendo definidos os presidentes das comissões episcopais que ficarão à frente desses órgãos nos próximos 4 anos. Vamos trazer os detalhes, os novos nomes daqui a pouquinho. Vamos falar também da campanha Abril Azul, que é a campanha que põe luz no transtorno do espectro do autismo. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões de brasileiros têm o transtorno. E também o coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC Minas, o professor José Ronaldo da Silva, vai tirar dúvidas sobre a declaração de bens e direitos na declaração do imposto de renda. Teve mudança com relação ao financiamento imobiliário de veículos. Os detalhes daqui a pouquinho, 12h30, no Horizonte Notícia. Ok, André, um abraço para você. Abraço. Tudo de bom. Pois é, nós falamos há poucos instantes aqui do Palácio da Liberdade, né? E eu quero mais uma vez lembrar,
Eu fiquei muito triste, passei outro dia à noite, em frente ao Palácio da Liberdade, e uma escuridão total. O palácio está todo escuro, né? O Palácio da Liberdade é o poder político de Minas. O poder de Minas está no Palácio da Liberdade, né? A tradição é o Palácio da Liberdade. Eu fico triste quando eu vejo o Palácio da Liberdade escuro, né? Sem uma iluminação especial, porque ele, além dele ser muito bonito, né? Ele representa o poder de Minas Gerais, o poder político de Minas Gerais. Aliás, se vocês olharem com atenção, em frente ao Palácio da Liberdade, bem em cima, vocês vão ver a Estátua da Liberdade. Um pouco da Estátua da Liberdade, aquela estátua que está lá em Nova York. Vocês vão ver, por exemplo, o rosto, né, e um pouco da Estátua da Liberdade, porque é o Palácio da Liberdade. Aliás, o governo de Minas, né, deu um fora danado aí quando publicou que a Inconfidência Mineira foi um golpe, né? Tiradentes, né, não foi o golpista, ele defendeu a liberdade do Brasil, que estava sob o jugo português naquela época, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você já ficou tentando a comprar pacotes de viagem com preços bem abaixo dos valores praticados no mercado? Saiba que essa escolha pode causar muita dor de cabeça e o que aparentemente é barato pode se tornar muito caro. Não é isso, Marcelo? Os fornecedores de pacotes turísticos colocam nas suas plataformas e nos seus sites promoções de viagens de pacotes turísticos, incluindo aéreo com hospedagem, por preços muito abaixo do preço de mercado. Então, essa é a primeira questão. Isso atrai os consumidores a contratarem esses pacotes turísticos. E são pacotes com datas em aberto, ou seja, a partir do momento que o consumidor faz o pagamento daquele valor, é aberta a possibilidade dele escolher 3 ou 2 datas alternativas para que ele possa fazer a viagem. E quando vai se aproximando dessas datas, a empresa entra em contato dizendo que não foi possível conseguir naquela data e vai sempre adiando essa data. Ou seja, nós estamos diante aí de um descumprimento claro de oferta. E o consumidor, muitas vezes, nessa situação, ele quer cancelar o contrato. No momento que ele quer cancelar, é cobrada uma multa do consumidor. Então, nós estamos diante aí, primeiro, de uma multa que é ilegal, que ela é abusiva, de um descumprimento de oferta e também de uma publicidade enganosa. A empresa está anunciando aquilo que ela não tem capacidade de fornecer como prestação de serviço. Pois é, o coordenador do PROCON da Assembleia explica que na hora da compra de um pacote, a data da viagem deve ser definida, né? Segundo ele, essa medida é fundamental para resguardar os direitos do consumidor. Uma forma preventiva é que o consumidor evite primeiro comprar pacotes turísticos com preços muito abaixo do preço de mercado. Isso pode ser aí uma isca para o descumprimento da oferta. A outra situação é que o consumidor evite comprar com datas em aberto. Porque nós temos empresas que estão vendendo com datas até daqui a 2 anos pode acontecer viagem. Então, procurar empresas que ofereçam aquela data fixa, o consumidor já sai dali, compra a passagem, já recebe o seu voucher de hospedagem, já recebe o seu voucher da passagem aérea, que está garantida ali a prestação de serviço. Guardar sempre o contrato, sempre as ofertas publicitárias, porque isso é uma prova de que se a empresa não cumprir o que foi ofertado, ele vai poder com isso exigir um dos direitos, que é o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, viajar naquela data, ou extinguir o contrato, cancelar o contrato e ter o seu dinheiro todo de volta, corrigido monetariamente e sem pagar nenhuma multa. Pois é, uma vez eu viajei pela Beija-Flor Turismo, que graças a Deus sumiu do mapa, né? Porque foi uma viagem cheia de problemas que a gente teve, porque a Beija-Flor que vendeu o pacote de viagem depois não sustentou, né? A gente foi para uma hospedagem bem diferente daquela que a gente tinha comprado, né? E mesmo agora, outro dia com a CVC, você compra um pacote de viagem, né, para viajar dia tal, mas até eles vão confirmar a viagem, te dá inclusive o voucher para você chegar no aeroporto 3, 4 dias antes da viagem, né? Antes, se você comprar com antecedência, você não recebe o voucher, não. Olha, os preços de frutas, verduras e legumes têm variação de mais de 400% em Belo Horizonte.
Os dados são de um levantamento do site Mercado Mineiro. Vamos lá, Feliciano. A gente tem o quilo do repolho custando de 78 centavos até R$ 3,99, com a diferença de 411%, assim como o quiabo de R$ 4,98 até R$ 19,99, uma diferença de 301%. Todos os itens têm variações significativas. O ideal é o consumidor ficar muito atento às ofertas, promoções que acontecem todas as semanas. A gente está num período relativamente mais tranquilo, tanto que vários produtos caíram de preço em relação ao mês de janeiro, como a cebola branca, que caiu 21%, a abóbora caiu 25%, o próprio repolho também com a queda de 15% pelo preço médio, inhame quase 30% de queda, o abacate também está num bom período, caiu 40%, pera caiu 18%, pera importada, e a banana prata caiu 36%. A pesquisa mostra que hoje a gente tem que ter essa atenção e claro que tem diferença também de qualidade. Às vezes um produto é um pouco mais caro, mas aí está numa região centro-sul de Belo Horizonte, com aluguel bem mais pesado para o bolso do consumidor. Mas é importante sim pesquisar e avaliar, e até mesmo na hora da escolha. Pois é. A pesquisa completa dessa está disponível no site mercadomineiro.com.br, né? Então, olha aqui, os produtos estão baixando de preço. Acabaram as chuvas e tal, as coisas estão, né, estão se regularizando, né? Principalmente os produtos hortifruti granjeiros, que agora nós temos uma produção muito grande, né? Tivemos muita chuva, não está faltando água, né? Então as hortas estão em pleno vapor. Você está encontrando aí alface mais barato, couve mais barata, as verduras estão mais baratas, os legumes estão mais baratos. Então, é saber aproveitar. Outro dia, né, eu estava com uma abobrinha, chamada abóbora menina, né? Cortei aquela abóbora menina, bati, fiz com carninha, comi fiz uma panelinha de abóbora batidinha com carne. Só comi isso à noite. Uma delícia, uma maravilha. Então, você tem que aproveitar agora e saber comer as coisas que você compra, né? Mais barato agora no mercado. As coisas estão mais baratas, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma couve, você mistura a folha de couve com a folha de alface e a folha de almeirão. Você enrola tudo enroladinho, você corta, você faz uma couve com almeirão e com mostarda refogada para comer com anguzinho, uma carninha picadinha. Pode ser a carninha mais barata do mundo, né? Você faz a carninha bem picadinha, dá uma cozinhadinha nela, fica um prato, ó, daqui. E é um prato que você come, um prato que vai te fazer bem, porque você está comendo um tipo de verdura que é muito bom para a saúde da gente. Não é verdade? Então, vamos aproveitar, comprar o mais barato, né? Eu lembro que quando tinha época de jabuticaba, meu pai chegava com uma caixa de jabuticaba, né, pra gente. Um saco de abacaxi, quando estava naquela safra de abacaxi. Você comia muito abacaxi, porque naquela época os produtos estavam mais baratos, ele comprava mais pra gente, né? Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês e até lá.